10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou o Edinho RJ. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser nos ajudar, seja membro. A partir de R$ 2,99 você se torna membro aqui do canal. Você também tem a opção do Pix no Radar Vascaíno, @gmail.com, no Radar Vascaíno, @gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Instagram, @no Radar Vascaíno, Twitter, @radar_vascaíno e também no Facebook, no Radar Vascaíno, Edinho RJ. Bem, minha gente, a rodada 29 foi completada e o Vasco ficou fora, né? Estando agora em 8º lugar, com os mesmos 43 pontos, mas se serve de consolo, a diferença para o G4 continua a mesma de 5, só que agora temos mais 2 clubes aí à frente da gente, que são, se eu não me engano, o Guarani, né? E tem mais um, acho CSA, Guarani e CSA, que passaram à frente do Vasco nessa rodada. Mas nada está perdido, apesar de que esse time está devendo e muito. Essa atuação foi uma coisa horrenda, mas a esperança é a última que morre. Eu vou colocar para você aqui o resultado dos jogos e depois a classificação, e gostaria que depois você comentasse sobre o que você está achando em 30 rodadas, já que a gente vai entrar na 30ª agora no final de semana, e o Vasco não chegou em nenhuma delas a constar no G4. É deprimente, né? Vamos lá. A rodada começou na terça-feira da semana passada, no dia 5, com o jogo Avaí e Ponte Preta 1-1. Também na terça-feira, o Náutico venceu o Goiás por 3-2. Já na quarta-feira, Brasil de Pelotas venceu o Operário por 1-0. Na sexta-feira, o Vila Nova venceu o Remo por 1-0. O Botafogo venceu o CRB por 2-0. O Coritiba perdeu para o Cruzeiro por 3-0, jogando no Couto Pereira. Já nos jogos de sábado, que encerraram a rodada, o Guarani venceu o Londrina por 3-0. O Vitória perdeu para o Confiança por 1-0, jogando lá, né, no Barradão. E o CSA venceu o Brusque por 4-1. E o Sampaio Corrêa, jogando no Castelão, venceu o Vasco por 1-0. Está aí, portanto, o resultado da rodada 29, na qual deixou o Vasco em mais lençóis, né? Agora o time precisa de um milagre, são 9 jogos que faltam, e o Vasco precisa de 7 para se classificar para a Série A. É difícil, mas não é impossível. Mas vai ter que jogar muito. Agora eu vou colocar para você a tabela, para você ter noção de como estão ou como está a classificação e o posicionamento do Vasco aí. Vamos lá. O Coritiba segue líder com 54 pontos, o Botafogo é o segundo com 51, o Avaí é o terceiro com 50 e o Goiás é o quarto com 48, fechando o G4. Na quinta e sexta colocação, respectivamente, vem o CRB com 48 e o CSA com 45, juntamente com o Guarani, que está em sétimo, também com 45. O Vasco caiu a posição e foi para oitavo, com 43. O nono é o Náutico, com 41, seguido de Sampaio Corrêa, com 40. Em 11º, o Remo, com 38. 12º, Cruzeiro, 38. 13º, Vila Nova, 37. 14º, Operário, 34. 15º, Ponte Preta, 34. 16º, Brusque, 32. 17º, o Londrina tem 30. 18º, o Vitória tem 26. 19º, Confiança com 25. E em 20º lugar, o Brasil de Pelotas com 19 pontos. Está aí a classificação da Série B e
eu quero que você analise aí como é que você está vendo a colocação do Vasco e se realmente o Vasco vai ter condição de seguir, né, nessa caminhada. Os próximos jogos do Vasco são os seguintes. Faltam 9 rodadas, né? O Vasco ainda joga contra o Coritiba, depois pega o Náutico, depois joga contra o CSA, depois joga com o Guarani, ainda joga com o Botafogo, com o Vitória, com o Vila Nova, com o Remo e, por último, com o Londrina. Desses jogos, o Vasco joga em São Januário contra o Coritiba, contra o CSA, contra o Botafogo, contra o Vitória e contra o Remo. São jogos muito difíceis e o Vasco precisa ter atenção total para poder tentar ainda chegar na Série A. Coisa que está parecendo difícil, porque esse time ainda não constou no G4. O que você acha? E ontem, o ex-presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Roberto Monteiro, né, soltou aí umas denúncias com relação a possíveis censuras que a atual diretoria está querendo impor, não só para nós, mas como para todos, inclusive você, torcedor, caso venha a falar mal dessa diretoria. É uma coisa esdrúxula. Eu vou colocar para você 2 trechos aqui de uma entrevista que o Jorge Salgado deu em 1º de julho, para você ter noção do que já vem acontecendo desde aquela época. Primeiro, ele vai falar sobre o Conselho Deliberativo, que está totalmente fechado com a atual gestão. Acompanha só. A gente tem, quer dizer, a gente tem um caminho que está razoavelmente bem construído, que é o Conselho Deliberativo, onde todas as decisões emanam desse conselho. E esse conselho hoje a gente tem ampla maioria, a gente tem 120 conselheiros da situação e temos também 30 conselheiros da chapa do Júlio Branco que basicamente votam junto. A gente tem uma pauta que tem uma aderência muito grande com a chapa deles, então normalmente a gente consegue aí 150, praticamente todo o Conselho Deliberativo vota na nossa pauta. Então, do ponto de vista de Conselho Deliberativo, é um outro mundo que a gente construiu. A gente construiu um mundo muito mais favorável para a gente do que o Conselho anterior, porque o Conselho anterior, o presidente era contra, o presidente do Conselho Deliberativo era contra o Campelo, que era o presidente da diretoria administrativa. Então, isso criava uma série de dificuldades para ele poder fazer o mandato, enfim. Não é o que vai acontecer agora. A gente já teve 2 votações em que a gente teve ampla maioria no Conselho. Então, do ponto de vista político no Conselho, a gente vai ter bastante tranquilidade para aprovar nossas pautas. E agora, para corroborar com o que o doutor Roberto Monteiro denunciou ontem nos canais Vascaíno do Cerrado e também o Russo Vascaíno, meus 2 grandes amigos, um abraço para todos aí, sucesso sempre. O Salgado vai também comentar aqui sobre as regras e parâmetros que eles querem determinar para nós também, influencers. Vamos lá. O que a gente não controla hoje é a parte externa, né? São os influenciadores. O Vasco a gente está fazendo um levantamento aí, eu não sei, conversando com a Rayana, eu não sei se a gente tem 100 influenciadores, 150, 270, a gente está mapeando isso também, eventualmente vamos criar regras e parâmetros de atuação dessas pessoas também, porque a marca do Vasco é muito utilizada e não traz nenhuma contribuição para o clube do ponto de vista de monetização. Então, esse é um caso aí que a gente está estudando também, como é que a gente consegue, e melhorar também, criar determinadas regras de atuação, né? Enfim, mas essa influência externa a gente não controla, a gente não domina. Tá aí, então, a fala do presidente fake, Jorge Salgado, né, comentando aí sobre as regras e parâmetros que eles querem impor a qualquer momento. Isso aí foi denunciado ontem pelo doutor Roberto Monteiro, que já está
né, tentando ser colocado em pauta no Conselho para que seja aprovado. E a gente não tem a menor dúvida de que isso será aprovado. Realmente vai ser uma atrocidade, um retrocesso muito grande, e eles podem fazer o que quiser, mas calar a nossa voz, jamais. Nem que a gente tire o escudo do jeito que eles querem, faz o que eles quiserem, menos o direito de nos calar. Isso vocês não têm. Tá bom? Comenta aí o que você acha desse imbróglio todo, dessa situação ridícula na qual essa diretoria quer impor para nós, torcedores, e para quem for contra, né, as atitudes e mandatos que eles fazem lá, que, na verdade, só fazem cagada. Você viu o time montado aí para a segunda divisão, um time muito aquém das tradições do Vasco, e como o Pássaro disse naquela entrevista que o Vasco não aprendeu com os descensos, e dessa vez também não, né, seu Pássaro? Que o time que o senhor montou é simplesmente uma vergonha, simplesmente um time ridículo, sem alma, e que não condiz com as tradições do clube. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta a qualquer momento. Um forte abraço para você e a gente se vê. Valeu!